Então agora nós vamos ver o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, diz o Catecismo da Igreja Católica, vem coroar os sacramentos da iniciação à vida cristã. O sacramento da Eucaristia é o sacramento da presença real de Jesus. Aí nós temos que recorrer também à Sagrada Escritura. Qual é a fundamentação deste sacramento que a Igreja sempre celebrou nesses 2000 anos? Ele está fundamentado ali nos sinóticos, isto é, em São Mateus, Marcos, Lucas e também em São Paulo, onde nós encontramos a narração da instituição da Eucaristia. Jesus, na quinta-feira, ele quis celebrar a Páscoa judaica com seus apóstolos. E naquela celebração realizada nesse contexto, ele institui o que nós chamamos sacramento da Eucaristia. Ele dá um significado novo, quando ele diz: isto é meu pão, esse pão é meu corpo e este vinho é o meu sangue, o sangue derramado da nova e eterna aliança. Jesus sabia que estava para partir deste mundo, mas queria também ficar conosco. E uma das maneiras que ele escolheu para ficar conosco foi justamente através do sacramento da Eucaristia. Então, a Eucaristia é o sacramento da presença real do Senhor. A Igreja celebrou esse sacramento durante muito tempo, aliás, durante toda a sua vida. Nós temos já notícias ali em São Paulo, no capítulo 11 e 12, aliás 10, 11 e 12 de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, quando ele resolveu falar sobre a Eucaristia. São Paulo, acredito que ele não tinha um intuito, um objetivo de fazer um tratado sobre a Eucaristia. Porém, ele fez diante de uma situação concreta, porque a comunidade que estava celebrando a Eucaristia não estava fazendo de acordo com os ensinamentos, porque faltava ali a fraternidade. Sabemos que naquele momento a Eucaristia não era celebrada como nós celebramos hoje. Era um rito muito diferente, né? Era um rito muito simples, era na casa de uma família, né? Era sobre uma mesa, dentro de uma simplicidade muito grande, porém uma alegria que invadia os corações das pessoas. Porém, faltava ali um dado importante, que era a fraternidade. Então, São Paulo, ele vai fazer todo um tratado sobre a Eucaristia, falando também da importância da fraternidade. Aquela fraternidade ensinada por Jesus, segundo São João, porque São João, ele não narra a instituição da Eucaristia. Na hora que São João ia narrar a instituição da Eucaristia, ele apresenta aquele gesto de Jesus do lava-pés. Porque não tem como separar serviço de Eucaristia, humildade de Eucaristia, amor fraterno de Eucaristia. Para São João, tudo isso está bem unido. Então a Igreja, ela já celebrava a Eucaristia ali no tempo dos apóstolos. E quem vai dar notícia sobre isso é o apóstolo São Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Depois nós temos, então ali a Eucaristia que nós chamamos hoje, ela recebia o nome de Ceia do Senhor. Então São Paulo vai insistir nesse dado. Nós celebramos a ceia, né? A ceia do Senhor, porque existiam tantos senhores na época, tantos deuses, as religiões pagãs, as religiões mistéricas. Portanto, São Paulo, ele vai especificar: esta celebração que fazemos se trata da ceia do Senhor, a ceia do ressuscitado. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós também temos ali essa descrição do modo de viver da comunidade primitiva. E a comunidade era assídua também na fração do pão. É outro nome que a Eucaristia recebeu, fração do pão. Eles utilizavam pão, como Jesus, depois eles fracionavam. Eles dividiam um pedaço de pão para cada pessoa presente. Então, a partilha que caracterizava esta celebração da Eucaristia também na igreja primitiva. E a partir dali a igreja foi celebrando a Eucaristia. A maneira de celebrar a Eucaristia mudou, variou muito no decorrer desses 2 milênios. Porém, o essencial a igreja sempre preservou. O que é essencial na celebração da Eucaristia?
é a presença do pão e do vinho. Até o ano 1200, mais ou menos, a igreja utilizava o pão comum, aquele pão feito em casa. A partir dessa data, 1240 em diante, a igreja adota um pão sem fermento, o chamado pão asmo, e isso nós fazemos até hoje. Então, a matéria para a validade do sacramento da Eucaristia é pão ázimo e vinho puro. Porque o pão, ele fez parte da história da salvação, o vinho também. Pão significa abundância. Pão é utilizado até hoje em muitas culturas como símbolo do alimento universal. E o vinho, ele também sempre fez parte da história da salvação. O vinho, ele não faltava na mesa dos judeus, porque o vinho simbolizava fartura, o vinho simbolizava alegria. Então, durante esses 2000 anos, a igreja nunca deixou de utilizar pão e vinho, que é o essencial. E a fórmula para a validade desse sacramento são as palavras da instituição. Na noite em que Cristo foi entregue, ele tomou o pão e assim por diante. Aí nós mostramos com clareza o sentido profundo que tem esta ceia do Senhor, esta fração ou Eucaristia. Aquilo que nós celebramos hoje, que chamamos de Eucaristia, é a atualização daquilo que Jesus Cristo fez, não só na ceia, mas sobretudo na cruz. Nós atualizamos o sacrifício pascal do Senhor. Claro que este sacrifício, ele não é cruento, porque Jesus morreu uma vez só, mas se trata de um sacrifício incruento, ou então um sacrifício espiritual. Então, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, nós atualizamos esta entrega do Senhor. Até o final do primeiro milênio, não tinha nenhuma dúvida em relação à presença real de Jesus na Eucaristia. Porém, algumas controvérsias surgiram no final do primeiro milênio e início do segundo. E depois essas controvérsias foram acentuadas ali por Lutero. E a igreja, em relação à presença, porque eles diziam que a Eucaristia era um símbolo da presença de Jesus. E a igreja sempre manteve a sua doutrina que Jesus Cristo estava realmente presente. Então, para explicar essa presença real de Jesus, a igreja, recorreu a alguns termos filosóficos, por exemplo, a substância e acidente. Ali surge o termo transubstanciação. A transubstanciação é a palavra para explicar essa transformação. A transformação do corpo, aliás, a transformação do pão no corpo do Senhor. A transformação ou conversão do vinho no sangue do Senhor. Então, toda a substância do pão foi mudada, né, na substância do corpo. E a substância do vinho foi mudada no sangue do Senhor. Então nós temos essa mudança operada pelo Espírito Santo. Então depois da consagração, nós temos ali sobre o altar o corpo e o sangue do Senhor. É verdade que os acidentes, eles continuam. Então nós temos ali ainda o gosto do pão, temos o cheiro do pão, temos o formato do pão e o mesmo em relação ao vinho. Aquele vinho foi transubstanciado, isto é, foi mudado no sangue. Porém, os acidentes continuam. Então, a Eucaristia sob as espécies do pão. Quais são as espécies do pão? Repetindo, o cheiro, o gosto, o formato, a cor. Quais são as espécies do vinho? O gosto do vinho, a cor do vinho, o cheiro do vinho e assim por diante. Então, a Igreja ela define esta doutrina da presença real, essa verdade da presença real com a doutrina da transubstanciação. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, realmente Jesus está ali presente. Quem é que preside esta Eucaristia? Então, na Igreja Católica é o bispo ou o sacerdote. Então, o diácono, ele não preside a Eucaristia. Um leigo, ele não preside a Eucaristia. Então, nós temos ali na Quinta-feira Santa a instituição da Eucaristia e também a instituição do sacerdócio ministerial, quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim. A celebração da Eucaristia, ela variou muito durante a história. Ali na Idade Média,
o padre praticamente fazia tudo. O leigo, ele assistia. Hoje, nesta renovação da teologia, da liturgia, toda assembleia, ela participa da Eucaristia, ela participa daquela celebração. Porém, tem um que vai presidir esta liturgia, mas ela é participada por toda a assembleia. E a celebração da Eucaristia, ela está também estruturada, sobretudo em duas partes. Uma parte chamada liturgia da palavra e a outra parte chamada liturgia da Eucaristia. Porém, essas duas partes estão intimamente unidas, impossível de separar uma da outra. Na liturgia da palavra, o que nós temos ali com mais ênfase? A proclamação da palavra do Senhor. Porque a igreja ela nunca deixou de proclamar a palavra na sua liturgia, sobretudo na liturgia da Eucaristia. Então nós temos uma leitura do Antigo Testamento, temos uma leitura do Novo e sobretudo o Evangelho. Claro que esta liturgia da palavra ela é precedida pelos ritos iniciais. Ali o sinal da cruz, o ato penitencial, o glória e depois o oremos. A liturgia da palavra ela é finalizada com as preces. Então, depois da proclamação do Evangelho, temos a homilia. Após a homilia, nós temos o creio nas missas dominicais e depois as preces. Com as preces, nós concluímos, encerramos a liturgia da palavra e iniciamos a liturgia da Eucaristia, apresentando a Deus os dons do pão e do vinho. E depois a oração eucarística, que é o coração da celebração litúrgica, com as palavras da instituição, as palavras de Jesus, onde Jesus se torna presente, o sacramento da presença real do Senhor. Aí temos os ritos finais, que é composto da oração final, o rito da comunhão, depois a oração e a bênção final. Então, esta é a estrutura que nós temos hoje da celebração eucarística. Então, é bom lembrar que Eucaristia é o sacramento da presença real. Eucaristia, a palavra vem do grego, que significa ação de graças. Então, onde nós rendemos graças a Deus, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele realizou durante a história. E esta celebração eucarística acontece aos domingos. Tem lugares, tem comunidades que celebram também durante a semana, mas para o católico, o dia de preceito é o domingo onde celebra a missa dominical. Então, Eucaristia é o ápice da vida da igreja. Eucaristia é a rememorização de tudo aquilo que Deus fez, sobretudo a entrega de seu Filho na cruz. Quando celebramos a missa, que a Eucaristia que nós também chamamos de missa, ali nós revivemos todo o amor do Senhor. Jesus que entrega a sua vida, onde nós recebemos o seu corpo e sangue em forma de comunhão, alimento para a nossa vida aqui nesse mundo e garantia e certeza também da vida eterna.